Olá, tudo bem? Questão do Enem 2020, falando sobre escala, falando sobre unidades de medida e falando sobre semelhança de sólidos. E essa é uma ideia que a gente tem que tomar cuidado aqui. Dá uma olhada. O enunciado diz assim: é o Pense Matemática, eu sou o Orestes. E antes de eu começar essa questão, né, lembra, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, colabora com o canal, isso é uma ajuda bem importante. Agora, dá uma olhada comigo. A caixa d'água de um edifício tem a forma de um paralelepípedo reto, um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28 mil litros, ok? Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. Legal. Dado que 1 decímetro cúbico é igual a 1000 litros. Vamos lá, vamos começar por aqui. Em primeiro lugar, o Enem te dá 1 decímetro cúbico e você deveria lembrar do seguinte, olha, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros, ok? 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Legal, dá para usar isso? Dá, mas não é a melhor opção. A melhor opção seria você lembrar lá na hora, e é uma ideia bastante comum, que era lembrar do quê? Olha comigo, quando a gente fala de 1 metro cúbico, 1 metro cúbico é igual ao quê? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então dá uma olhada, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. A maneira mais rápida de resolver esse exercício é a gente fazer isso. Vamos esquecer isso daqui. Não vamos nos preocupar com a ideia do decímetro. Vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual ao quê? É igual a 1000 litros. E aí, eu quero que você dê uma olhada comigo na seguinte situação. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós temos, pessoal, uma figura original. E essa figura original, que é a caixa d'água, essa caixa d'água, deixa eu desfazer duas coisas aqui. Essa caixa d'água é, como diz o enunciado, um paralelepípedo. E esse paralelepípedo, eu estou representando ele aqui, ó, em linhas gerais, mas esse paralelepípedo está mais ou menos aqui. A gente não sabe quais são as dimensões desse paralelepípedo. Então eu vou inventar para você que eu tenho uma dimensão x, que eu tenho uma dimensão y e que eu tenho uma dimensão z, tá ok? Comprimento, largura e profundidade. Aí, o que acontece? Nós temos um outro paralelepípedo que é o que está na maquete e esse paralelepípedo da maquete ele é bem menor do que o da caixa d'água, né? A caixa d'água real. Não tem como a caixa d'água do desenho, pessoal, ser do mesmo tamanho da caixa d'água real nessa história que a gente está vendo aqui. Então, legal, você tem lá. Nessa nova figura, as dimensões são o quê? São 2 centímetros, são 3,51 centímetros e são 4 centímetros. O que a gente vai fazer é o seguinte, quando a gente fala de semelhança de sólidos, eu posso ter uma semelhança linear, superficial ou volumétrica, né? Que é uma relação de volume. E aí funciona assim. Quer ver uma coisa? Você vai me dizer que o volume, vou por aqui, ó, volume real dividido pelo volume da maquete, certo? Volume real dividido pelo volume da maquete tem que ser igual a x dividido por 2, só que como é uma relação de volume, tudo isso tem que estar elevado ao cubo. Ah, professor, então a relação, deixa eu ajeitar esse cubo aqui, a relação tem que estar elevada ao cubo, exato. Que tem que ser igual, olha comigo, ao quê? Tem que ser igual a y sobre 3,51, tudo isso elevado ao cubo, que tem que ser igual a z sobre 4, tudo isso elevado ao cubo, e tudo isso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade k qualquer, que é o quê? Que é x dividido por 2 ao cubo, que vai ser igual a k. Então, dá uma olhada comigo aqui, ó. Deixa eu apagar esse k, vou até deixar o k aqui, não vai mudar a nossa vida, mas a gente não vai usar esse k nesse momento. O que eu quero que você me responda é, qual é o volume real dessa maquete? Ah, professor, o volume real dessa maquete é igual ao quê? É igual, segundo enunciado, a 28.080 litros. Vamos transformar esses litros em metros cúbicos. Como é que eu transformo 28, vou por aqui, ó, 28.080 litros serão
x, nem vou botar x porque aí vai confundir com a nossa letra lá, serão iguais a volume real em metros cúbicos. Multiplicando cruzado, você vai me dizer que o volume real é a mesma coisa que simplificar por 1000, que vai nos dar 28,08 metros cúbicos. Muito bem. 28,08 metros cúbicos. Ótimo. Agora dá uma olhada comigo. Volume real são 28,08 metros cúbicos. Qual é o volume da maquete? Professor, o volume da maquete é 2 que multiplica 3,51 que multiplica 4. Então, o volume da maquete é igual a 8 que multiplica 3,51, vai nos dar 28,08, atenção, centímetros cúbicos. Então, nós temos o volume real, nós temos o volume da maquete, perfeito? Volume real e o volume da maquete. Se a gente tem o volume real e o volume da maquete, deixa eu te mostrar uma coisa. O volume da maquete, pessoal, ele está em centímetros cúbicos. Você poderia e deveria, no caso, lembrar, e você teria que fazer isso se eu tivesse usado aquele que eu risquei lá em decímetros. Vai pôr aqui, ó, só para você lembrar dessa ideia, você vai pôr um cubo aqui, lembrar de um cubo básico. Tem uma aula aqui no canal falando sobre transformação de unidades cúbicas, e eu vou pegar e vou te contar uma coisa, olha, se isso daqui for 1 metro, isso daqui for 1 metro, isso daqui for 1 metro, o volume dessa caixa é 1 metro cúbico. E aí veja uma coisa, 1 metro cúbico é igual, quanto vale 1 metro em centímetros? Professor, isso vale 100 centímetros, isso vale 100 centímetros, isso vale 100 centímetros. Então, 10 na 2 vezes 10 na 2 vezes 10 na 2 vai nos dar 10 na sexta centímetros cúbicos. Ah, entendi a jogada. Então, você quer ver uma coisa? Se 1 metro cúbico são 10 na sexta centímetros cúbicos, quer dizer que 28,08 centímetros cúbicos, vou colocar aqui, ó, 28,08 centímetros cúbicos, que é o volume da maquete, vai equivaler ao quê? Vai equivaler ao volume da maquete, só que agora em metros cúbicos. Então, o volume da maquete em metros cúbicos é a mesma coisa que o quê? Professor, o volume da maquete em metros cúbicos é igual a 28,08, aqui são centímetros, 28,08 sobre 10 na sexta metros cúbicos. Ah, então, volume da maquete é igual a 28,08 dividido por 10 na sexta, ó, transformado em metros cúbicos. Só usou isso para fazer a relação de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Ótimo. Pensado nisso, me responda uma coisa. Quer dizer que o volume real dividido pelo volume da maquete, volume real dividido pelo volume da maquete, é a mesma coisa que o quê? Volume real, 28,08 dividido pelo volume da maquete, que é 28,08 dividido por 10 na sexta. Volume real dividido pelo volume da maquete é igual a quanto, pessoal? É igual a 10 na sexta. Mas atenção, nós estamos falando de uma relação de volume. Se eu estou falando de uma relação de volume, deixa eu me esconder aqui dessa tela. Se a gente está falando de uma relação de volume, você vai pegar e vai me contar uma coisa então que é o seguinte, olha, volume real sobre volume da maquete aqui, ó, volume real sobre volume da maquete é a mesma coisa que o quê? Uma aresta, porque eu quero a relação da escala, então é de aresta para aresta, não de volume para volume. X dividido por 2 elevado ao cubo é igual ao quê? É igual a 10 na sexta. Então quer dizer que o volume, a medida x dividida pela medida 2 é igual a raiz cúbica de 10 na sexta. A medida x dividida por 2, ou seja, o lado real dividido pelo lado da maquete vai me dar qual razão, qual constante de proporção? Vai me dar uma constante de proporção, que é uma constante de proporção, isso daqui, ó, relação de volume, eu tinha esquecido de colocar, é K ao cubo, né? Relação de volume, todo mundo ao cubo. A constante, inclusive, é ao cubo. Isso vai me dar o quê, pessoal? Isso vai me dar exatamente 10 na sexta na raiz cúbica. 6 dividido por 3 vai nos dar 10 ao quadrado. Então, olha comigo.
quer dizer que a medida real dividida pela medida da maquete, ó, medida real x, dividida pela medida da maquete 2, dá ou não dá 10 ao quadrado, que é 100? Significa que, quando eu pensar, deixa eu trocar essa cor aqui, significa que, quando eu pensar na escala, cada 1 da maquete equivale a 100 do real. Cada 1 na maquete equivale a 100 no real. Em outras palavras, a relação que a gente tem aqui para essa escala é a alternativa correta, a letra B. O maquete equivale ao quê? Cada 1 da maquete equivale a 100 no real. Então, isso daqui é maquete, isso daqui é o real. Toda vez que a gente pegar o real e dividir pela maquete, ó, isso daqui é a medida real, isso daqui é a medida da maquete. Toda vez que eu pegar a medida real e dividir pela medida da maquete, a relação é igual a quanto? É igual a 100. Então quer dizer que a escala é de 1 para 100. Essa é uma questão mais trabalhosa. A gente podia ter complicado ela mais ainda se a gente usasse isso, porque aí você vai lembrar do seguinte, como é que você falou antes, professor? Ó, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Eu vou ter que pegar esse decímetro e todas essas unidades aqui, ó, que estão em centímetros, vão ter que ser convertidas em decímetros. Isso vai nos dar 0,2 decímetros, 0,351 decímetros e 0,4 decímetros. Ah, mas alguém vai dizer, mas esse teu aí a gente tem que fazer transformações de centímetros para metros. Ou você ia fazer transformações de centímetros para metros, como eu estou te mostrando, ou você faria transformações de decímetros para centímetros, uma coisa para outra. Então, ia dar trabalho de uma forma ou de outra. A alternativa correta, então, letra B, ok? Não está inscrito aqui no canal ainda? Te inscreve. Ficou com dúvida na parte de radiciação, na parte de potenciação, na parte de transformações de volume aqui? Dá uma olhada aqui no canal, tem uma playlist falando especificamente sobre esses temas, ok? A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!